começando mais uma live especial para você que é provedor de internet, técnico, engenheiro, curioso da área. Obrigado você que estava esperando esse conteúdo aqui começar. Já deixa o like, se inscreve no canal, que isso é muito importante, nos ajuda muito. E hoje eu estou muito feliz porque nós estamos inaugurando um cenário novo aqui na Loucos, cara. E com um convidado espetacular e com um tema top. Então, merece mais uma vez o seu like, verifica mesmo aí, deixa um comentário legal no vídeo, isso ajuda o YouTube a entender que você gosta do nosso vídeo e vai entregar mais o nosso conteúdo para você. Então, por isso que o nosso editor, eu vou dar esse trabalho para ele deixar bem grande aí, ó, deixa o like, beleza? Galera, hoje a gente vai bater um papo com Thiago Ayub, da Sage Networks, o grande Ayub que vocês já conhecem ele, e vamos bater um papo sobre BGP, que erros comuns de BGP que podem derrubar a sua rede. Deixa eu já cumprimentar ele aqui. Tudo bem, Ayub? Tudo bem, deixa eu te cumprimentar. Estamos pertinhos aqui dessa vez, né? Pois é, e que alegria estar no espaço. A internet está aqui, pessoal. A gente está falando sobre a internet, ela está aqui atrás da gente. Muito importante, com um cenário casando perfeitamente sobre essa missão importante que é o BGP para o provedor de internet, os erros mais comuns que você vai acompanhar com a gente nesse papo aqui. Ayub, antes da gente começar aqui, deixa eu só rodar um recadinho especial para quem está assistindo a gente e a gente já volta. Tá com dificuldade na gestão financeira do seu provedor de internet? Cara, tá na hora de você conhecer o Fbank. É um banco digital com soluções financeiras que vai ajudar você de ponta a ponta no seu negócio. Quer receber de maneira clara do seu assinante final? Você pode contar com o Fbank. Eles têm soluções como Bolix, boleto, cartão de crédito, assinatura, até mesmo Pix. O que eu acho mais legal é a régua de cobrança, é automática, que fica ali, ó, lembrando o seu assinante final. Vai vencer, tá quase vencendo, venceu, hein? É, cara. Então receba de maneira clara do seu assinante final com o Fbank. Tenha toda essa gestão na palma da sua mão ou no seu computador. Vou deixar um QR Code na tela e o link na descrição do vídeo para vocês conhecerem mais sobre o Fbank. O provedor de internet precisa de qualquer equipamento Huawei hoje no mercado, vocês podem contar com a Celete. Eles têm as melhores condições de pagamento e vocês acompanharam aí no vídeo do nosso provedor de internet que nós compramos todos os Huaweis na Celete, a nossa OLT X2, o nosso N8000M4, eles têm outros modelos também. Então, cara, pensou Huawei, pensou Celete. A gente vai deixar um QR Code aqui na tela, é só você escanear com a câmera do seu celular ou clicar no link na descrição do vídeo para você fazer a sua cotação. E repetindo mais uma vez, é muito simples. Pensou em Huawei, pensou Celete. A Arcitec hoje é nosso parceiro em máquinas de fusão Sumitomo, equipamentos de medição Viave e DWDM Reisicon. Então, se você é um provedor de internet, quer construir uma rede para durar 20 anos, eu recomendo você utilizar uma máquina de fusão da Sumitomo. É só você procurar os nossos amigos da Arcitec. E se você tem uma máquina Sumitomo e precisa de manutenção, a Arcitec também faz essa manutenção para você. Cara, equipamentos Viave dispensa apresentações, não é verdade? Principalmente para você que trabalha na empreita aí, pegando vários serviços e precisa comprovar que seu serviço é de qualidade, você tem que fazer as medições com os OTDRs, né? Você pode utilizar um equipamento da Viave, que você encontra na Arcitec. E se você tem projetos que precisam interligar fibras em longas distâncias, você pode contar também com o DWDM da Reisicon, que você também encontra na Arcitec. Eu vou deixar o QR Code na tela e os links aqui também na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer necessidade de máquina de fusão Sumitomo, equipamentos de medição Viave e também DWDM Reisicon. A Sage Networks é nossa parceira em proteção contra ataques DDoS. Então, se você, provedor, quer se proteger, cara, a gente sabe os impactos que um ataque DDoS pode causar em um provedor de internet ou em uma empresa, não é verdade? Então, não espere você sofrer um ataque
para depois ir atrás da solução. Blinde o seu provedor de internet desde já. Entre em contato com a Sage que eles vão ajudar você. Tem um QR Code aparecendo na tela e os caras também são especialistas em engenharia de redes. Então, cara, eles vão acessar todas as caixas do seu provedor de internet, vai ajudar você a dar um up no seu provedor de internet, ver se tem vulnerabilidade, ver se as caixas precisam de atualização, se elas estão bem configuradas. A Sage vai ajudar o seu provedor a chegar mais longe. Então, entre em contato com eles. O link está na descrição do vídeo e também está aparecendo na tela. Eles têm vários outros serviços também para oferecer para vocês. Então, proteção de DDoS, proteção de DDoS é com a Sage Networks. Hoje, mais de 20% da internet brasileira é protegida pela Sage. Então, procura os caras, que os caras são muito bons. QR Code na tela e o link também está aqui na descrição do vídeo. Vocês já conhecem a Expo ISP? A Expo ISP é uma feira para provedores de internet que acontece 2 vezes por mês em 2 estados diferentes e ela tem também 2 feiras principais, uma que acontece lá em Pernambuco e aqui em São Paulo. A de Pernambuco é 3 dias de feira, cara, com muito expositor, muito conteúdo, palestras incríveis. E aqui em São Paulo também acontece, só que a feira é 2 dias. Então, se você quer ir numa feira para provedor de internet com entrada gratuita, aproveitar palestras incríveis e ver os melhores expositores, os melhores produtos do mercado, eu recomendo você ir para a Expo ISP. Conheça mais aqui no QR Code que está aparecendo na tela e no link também na descrição do vídeo. É muito importante que você tenha dentro do data center do seu provedor de internet um sistema de combate a incêndio. Exato, cara. Assim como nós estamos fazendo no nosso provedor, junto com a TechAntech, uma solução completa de combate a incêndio. Vocês podem assistir os vídeos completos aqui no nosso canal. Você também pode ter no seu provedor de internet. Você já se imaginou numa adversidade? É muito triste, mas acontece. Aconteceu um incêndio e você não ter nenhuma solução para sanar isso. Então, eu te convido a conhecer a TechAntech, que tem soluções personalizadas e completas para o seu data center, para a sua empresa ou até mesmo para o seu negócio. Equipamentos de ponta que vai ajudar no combate a incêndio na sua empresa. Então, tem um QR Code na tela, acesse o QR Code da tela para você conhecer mais da TechAntech e tudo que eles têm para oferecer de combate a incêndio. Falei que era especial, não era? Ayub, antes da gente começar, eu sei que muita gente já te conhece, a gente já tem várias lives junto, mas para quem ainda não sabe, quem é o Thiago Ayub? Por favor, se apresente. Show! Bom, eu sou da primeira geração de internautas do Brasil. Em 95, eu estava numa sala mais ou menos como essa, onde mostraram, olha, aqui tem internet, aqui está começando a internet. E desde então eu tenho trabalhado para cuidar dela na Sage Networks. Eu sou diretor de tecnologia. E o trabalho que a gente faz na Sage dá apoio para você, provedor, na consultoria de redes para configurar BGP, por exemplo, que vai ser o assunto que a gente vai falar aqui, na proteção contra ataque de DDoS. Então tenho aí mais de 25 anos cuidando da internet e fala desse assunto, é um assunto pessoal para mim. Tem até um apelido que o pessoal brinca de me chamar, sabe do quê? De pai Ayub do BGP, imagina? De tanto que eu já falei desse assunto. Então, essa é a minha história com a internet, assim, minha formação como profissional, como ser humano vem da internet, e o BGP faz parte disso. E lá na Sage eu tenho um time inteiro que me ajuda a cuidar da internet pelo BGP também. E ó, time da Sage tá nesse momento aqui atrás também, não escondido não. Então remotamente acessando nossos equipamentos, configurando o BGP. Isso mesmo. Vamos ter BGP aqui? Já temos em produção aqui. Já temos em produção BGP. Já a gente fala mais sobre isso também. Pessoal, aqui no Cast dos Loucos é conteúdo informativo, é para você aprender, é para o seu time técnico aprender. Cara, pega esse link desse vídeo, se você é o dono aí do provedor, compartilha com o seu time. É de grande valia tudo que nós vamos aprender hoje aqui com a Ayub para que eles aprendam e coloquem em prática no seu provedor de internet. Então, obrigação pegar o link e mandar lá no grupo do seu provedor e falar, assiste. Importante você falar isso, que eu vejo muito provedor fala assim, nossa, é difícil achar profissional qualificado, gente que saiba do assunto. Eu sei que você que é experiente, dono do provedor, um líder de um NOC, sabe desses conhecimentos, sabe de muita coisa que a gente vai falar aqui, mas aqui está material fácil para alguém vai explicar para você, alguém vai passar esse conhecimento. Então, quanto mais a sua equipe você espalhar os conteúdos loucos da Telecom, mais gente no seu redor vai saber cuidar do seu provedor junto com você. Então, espalhar o conhecimento é muito importante.
É isso aí. Ayub, então pra gente poder começar, cara, quero saber, vamos começar com a clássica. O que é o BGP? O que é o BGP? E olha, BGP é quase sinônimo de internet, sabia? É mesmo. Porque a palavra internet... Eu só te interromper rapidinho. Eu vou te fazer muitas perguntas de leigo, como o pessoal já sabe muito bem disso, porque nós somos muito acostumados a trabalhar com o campo, com o dia a dia, né? Então eu quero entender o que é o BGP, o que significa essas siglas, o que isso agrega no provedor de internet, por favor. Justo. E o pessoal que trabalha no provedor está muito acostumado a uma parte da palavra internet, que é o net, a segunda parte, que é a rede. CTO, fibra, DIO, OLT, ONU, toda essa parte que é da borda do provedor, da fronteira do provedor para dentro, o pessoal vejo que costuma gostar muito, saber muito. Só que internet são duas partes, tem a net que a gente falou agora, tem um inter. O que liga um provedor ao outro? O que faz a mágica da internet ser uma rede mundial? O BGP. Sem o BGP, um provedor não conversa com o outro. Sem o BGP, o seu assinante só troca dados com o seu assinante. Só que a internet ela é gigantesca. Vídeos, mensagens, jogos, nada disso acontece se não tivesse BGP. Então, a qualidade do serviço que o provedor entrega é muito afetado pelo BGP. O pessoal se preocupa com que tem um roteador bom, um Wi-Fi bom, CGNAT bom, mas a borda não pode ficar de fora dessa equação. Sem a borda, você tem uma rede local maravilhosa. Seu assinante pode jogar com outro assinante muito bem. Só que quando ele vai jogar para fora da sua rede, o BGP influencia muito. Então esse B é de borda, é a fronteira, como se fosse a imigração do seu provedor. Deixa de ser a sua rede e passa a ser a rede mundial de computadores. E é muito importante essa camada na topologia. Então esse é o papel do BGP. E geralmente ele vai ali no roteador, igual você falou, no NE, NE 8000. Isso, no NE 8000, provedores que ainda estão menores, o MikroTik pode fazer esse papel, mas costuma a gente colocar esse protocolo para trabalhar numa caixa, né? Numa camada específica da rede, num hardware específico para esse fim. não é bom, e já é vamos fazer um erro zero talvez, não é bacana você pegar esse papel que é tão importante como eu expliquei e ficar acumulando numa caixa com uma série de funções. É bom você ter uma caixa só dedicada para isso, para que ela não se ocupe de outras atividades que não o BGP. Claro, existem equipamentos que são muito grandes, que vão ter capacidade ociosa, assim. Se um consultor, se um engenheiro projetou essa capacidade, beleza. Mas você, sem aconselhamento de alguém, jogar tudo numa caixa só, isso aumenta um certo risco. Então, sem planejamento, sem alguém que nem um engenheiro, né, que fala, essa viga aguenta esse peso, algum analista de redes fala, não, essa carga aguenta nessa caixa, é bom você evitar acumular funções na mesma caixa. Beleza. Cara, por que tem pessoas que criticam o BGP? É interessante isso, porque na história da formação, isso acontece no Brasil, tá? Fora do Brasil eu não vejo isso não. Na formação dos provedores do Brasil, qual que é a típica formação? De começar uma operação muito pequena, que ainda sem link dedicado, aí o cara faz investimento em um link dedicado, vai profissionalizando, chama outras pessoas, além de amigos e familiares, para montar a empresa. Então existe uma história muito bonita desse crescimento do provedor. Nessa história tem uma dor de crescimento que é o BGP. Quando ele deixa de ser um microprovedor e passa a ser já de micro para pequeno, vamos colocar assim, se ele já ultrapassou o primeiro milhar de clientes, o BGP já passa a ser um investimento importante para ele fazer. E nessa transição, uma quebra de paradigma, né? Como eu falei, não vai ser só sua família, vai ser a família amigos, vai ser um profissional que você não conhece, uma pessoa que tem outros hábitos, outras culturas. Vão ser equipamentos que são diferentes que aquele que você configurou pela primeira vez. Então acho que o BGP recebe uma má fama pela dor de crescimento. Assim, caramba, já foi tão duro fazer tudo, colocar fibra no poste, ativar a ascendente, vai ter mais uma responsabilidade, vai ter mais uma atribuição? Sim, vai ter. São dores de crescimento e não tem como escapar. Mas felizmente é isso que vai separar esse investimento no BGP, separar a tua nova empresa, o teu novo patamar, daquela empresa que você era antes, né? De um concorrente novo que venha começar uma rede pequena. Então acho que separa meninos e homens aí nessa história da maturidade da história do provedor. E nessa parte, onde a gente começa a crescer, evoluir, a gente vê ainda que tem muitos erros nas configurações do dia a dia, né? Pois é, erros O que ocasiona esses erros também, principalmente? Sim. Tem vários motivos, é multifatorial, que nem um desastre aéreo, são várias coisas que vão se somando. Então uma delas a gente já deu esse spoiler aqui, que é
como o provedor, geralmente na sua fundação, dá para atender os primeiros clientes sem usar BGP, ele, poxa, não precisava antes, para que eu vou ter mais uma responsabilidade? Tem. Certo. Então tem que aguentar o ranço e cuidar disso. A segunda coisa é, beleza, não entendo de BGP, entendo de DIO, entendo de OLT, eu entendo tudo de ONU. Geralmente o provedor, quando ele é fundado, ele não tem alguém com essa experiência, né? Não é fácil para quem está se formando num provedor descobrir sozinho esse conteúdo, né? Quem trabalha na Sage, nosso time técnico, trabalhou em vários provedores, trabalhou em grandes operadores. Então é mais fácil para um profissional que trabalhou numa operação muito grande ter aprendido isso do que alguém que está começando quase que do zero, né? Então é difícil aprender por conta própria. Você tem que ter muitos cursos ou ter uma rede grande para poder cuidar. Então você chama alguém para cuidar disso para você. Não, vou chamar um consultor para configurar o BGP para mim. O que não é o que muito provedor faz, que é configura e esquece. Está funcionando, deixa para lá. No Arruma Meu POP, que a gente já viajou junto várias vezes, teve vários provedores que a gente visitou, que a Sage pergunta, tudo bem, me dá um login e a senha do BGP. E o dono do provedor não sabe. Aí eu falei, rapaz, é a mesma coisa como você ser gerente ou dono de hotel. Eu falo, me dá a chave do quarto 200. Você fala, eu não tenho a chave do quarto. O hotel não é seu, como é que você não pode ter a chave, né? Então essa coisa de esse ranço, acho que até é um ranço, sabia? Vou ter que cuidar. Deixa eu pagar para o cara, cuido para mim, não quero pensar nisso, né? Sei. Você pode delegar como provedor contabilidade, delegue, jurídico, delegue, marketing, você pode até delegar. Agora a tua rede, assim, de mão fechada, assim, de nem se preocupar, não. Você tem que ter alguém que te apoie, você tem que cobrar, tem que ter relatório, tem que ter login e senha para o provedor ter a chave do quarto, ter a chave do carro para cuidar do BGP. Então eu acho que essa relação de ser o patinho feio que acaba prejudicando isso. E aí a gente pode discorrer aqui no papo várias consequências. Desde estava tudo funcionando por meses, você esqueceu que BGP existe, de repente metade dos clientes pararam de navegar, ou todos os clientes pararam de navegar, ou todos os clientes que são jogadores, gamers, começam a falar, o ping está alto, a latência está alta. O que mudou, né? Ninguém mexeu, ninguém configurou, porque o estado da rede mudou e o BGP não se adaptou a essa nova condição. Tem que alguém lá apertar um parafusinho, dar algum comandinho. E aí nessa situação, o dono do provedor não tem nem login e senha, não sabe onde está o defeito, não sabe como corrigir, e às vezes até o suporte, quem atende o cliente, não sabe na checklist dele o que ele vai investigar. Como é tão raro acontecer, ele nunca cogita que é BGP o problema. Às vezes, o cliente que é especialista, o cliente que é técnico em TI, sabe o problema. Então, olha a vergonha. Você tem um cliente seu que liga para o provedor e fala, o problema está em roteamento. Na sua equipe sequer entende o que é isso. Então, tem que cuidar do BGP com carinho, uma série de cuidados que a gente vai falar aqui mais para frente, para evitar esses erros mais comuns. Mas as consequências são lentidão, ping alto e queda, de cair e ficar sem navegação por alguns instantes. Principalmente quando tem um ataque de DOS, né? Um ataque de DOS, é aquela situação que tem uma outra pessoa, tem um inimigo querendo derrubar a rede. O BGP, como tudo passa por ele é um dos primeiros a mais sofrer. Caramba! Eu fiquei... Bom, isso foi muito comum, né? No Arruma Meu POP, 99% de todos que a gente foi, nenhum tinha senha. E nós conseguimos a senha do equipamento, assim, conversando com o provedor. Cara, um mês antes, a gente precisa de todas as senhas de todos os equipamentos, que é para a Sage configurar. A Sage não quer tomar o trabalho do seu consultor, do cara que você tem aí. A gente só quer ver se está tudo bem e te ajudar a crescer mais. Teve uns que não passou, teve uns que o consultor não... Vários, né? Não passou. Aí o Ayub atua em outras áreas lá no provedor. Isso mesmo. Alguns passou nos últimos do 45. Então, cara, o cara se inscreve para querer um upgrade, ele quer mudança, mas ainda tem uma resistência. Ainda tem uma resistência. Que loucura, não dá pra ainda tem uma resistência e acho que é a falta de controle, né? Vou dar um exemplo que tem sido muito comum dos provedores, que é cumprir as ordens da Anatel, cumprir os ofícios que chegam para bloquear conteúdo. Tem provedor que escolheu não fazer, é um risco dele, mas aqueles que querem ficar dentro da lei e cumprir, sem o acesso ao BGP, você não consegue cumprir, né? Então imagina o risco de fiscalização, ainda mais agora com o fechamento do cerco, né? A Anatel não permite mais funcionar sem outorga, então as autoridades estão indo atrás do provedor, existe um plano de ação de uma pressão pública, né? Por tirar quem é ruim do mercado, tirar quem é ilegal no mercado. Então imagina uma situação dessa, quando o provedor sem o acesso à borda, ele não pode nem cumprir com as regras da Anatel, nem cumprir com a legislação, então um risco até jurídico para o provedor. Então, se você se percebeu, putz, não tem lugar nenhum
salvo o login sendo BGP, ou se você tem testa, ela está funcionando. Se não tiver, isso é o risco para a sua operação. Você não pode, você, dono do provedor, você, líder de NOC, não pode ficar sem acesso a um equipamento tão importante como esse. Uma coisa que eu descobri agora com você falando, que é o BGP, ele é algo que ele precisa sofrer modificações no decorrer da vida do provedor. Não é algo que vai estar ali igual uma OLT que você configurou e é aquilo. O sinal chegou, a configuração... Não, o BGP ele é algo que vai sofrer alterações constantes, né? E em cima disso também, quais são os erros mais comuns que vocês encontram nos provedores? Vamos começar na parte de desenho, né? Por conta desse partinho feio que no crescimento do provedor, o pessoal, não quero cuidar de BGP, coloca uma caixa só para fazer o BGP. E no nosso ramo, quem tem um, tem nenhum, né? Se todo o tráfego passa por ele, se ele trava, se ele reinicia, todas as conexões morrem, tem um risco muito grande de você ter tudo dependendo de uma caixa só. Eu vejo que tem provedor que tem múltiplos OLTs, múltiplos servidores, tem múltiplos tudo, mas a borda ele coloca uma só, né? Coloca um topo de uma pirâmide em que o topo é só o BGP. Então você pode sim ter duas bordas, elas podem funcionar de forma automática, se uma cai, outra assume. O protocolo permite isso. Poxa, se o protocolo permite, vamos usufruir daquilo que a gente tem de melhor, né? Ou então uma situação que eu vejo muito é o provedor conseguiu, cresceu, fez caixa, migrou do MikroTik para o Huawei. Só que ainda assim, pega a MikroTik, está com raiva dela, assim, joga ela fora. Não, ela pode ser um segundo roteador de emergência, de backup, de redundância. Então, da mesma forma como para o provedor é ruim ter um link só, o ideal é que você tenha pelo menos 2 links e cada um chegando numa borda. E elas podem conversar entre si pelo que a gente chama de IBGP, o BGP interno. Então, a gente pode aumentar a redundância e ter mais capacidade quando a gente trabalha ele em duas caixas. Então, um dos principais erros é não trabalhar com 2 caixas. O outro é não reconhecer, como você muito bem percebeu, que é só ligou e deixa quieto. Não, existe uma vida, existe uma série de manutenções. Elas são raras, eu concordo que elas são, se a gente for comparar com outros equipamentos, elas são mais raras. Não acontece toda semana, vamos dizer assim. Mas todo mês, por conta dos ofícios de bloqueio, acontece, né? Antes dessa onda de bloqueios, antes de 2023, por exemplo, não. Eram de fato poucos cenários. Quando você vai ter um fornecedor novo de link, quando você vai se ligar a um X novo, um PTT novo, quando você vai ter um cache de CDN novo, eram poucas vezes ao longo do ano que você tinha que mexer nisso. Agora não, agora quase toda semana tem um ofício para cumprir, né? E aí vem um risco importante, que é se é algo que poucos técnicos sabem mexer, e se um erro nele derruba a rede como um todo, já atendemos casos de provedores que o técnico foi cumprir a ordem de bloqueio, cometeu um erro humano e derrubou o provedor inteiro. E o que o técnico era não qualificado? Não, ele era uma pessoa qualificada para isso, mas o que dificultou o técnico? Não ter a documentação. Porque essas operações, subir um link novo, tirar o link antigo, como é que você, por exemplo, uma situação mais cotidiana que o provedor passa, estou aqui como professor do provedor, um dos seus fornecedores de link está com uma performance ruim. O link não caiu totalmente, mas a performance está ruim. Como que você tira aquele fornecedor que está ruim para concentrar seu tráfego está no fornecedor bom? O BGP que faz isso. E se você faz isso de forma... Sabe o que eu já vi provedor fazer? Você vai ficar louco. Pegar a fibra do fornecedor que está ruim e arrancar. Por não saber como configurar o BGP. Nossa. Você tem como chavear o tráfego de um para o outro de forma suave, só com configuração, só com comando, para o seu cliente não perceber. Não precisa ir lá arrancar o patch cord, arrancar o transceiver que o pessoal chama de... Porque o BGP tem uma característica dele, é bom você saber, quando ele percebe que um caminho caiu, se ele faz isso de emergência, tem um tal do recálculo de rotas. E alguns roteadores demoram muito, assim, quase 40 minutos para recalcular a rota. Então, se você tem que pensar no BGP como um navio transatlântico, você dá comandos, ele demora a reagir algumas vezes. Então, se você está vendo que tem um iceberg na sua frente, você tem que virar antes, né, a direção, esvaziar o tráfego para evitar que você colida com esse iceberg. Então, você tirar abruptamente ou deixar que falte energia nele, deixar que ele trave e reinicia, isso leva a uma consequência de um time de 40 minutos a 1 hora para a sua rede, às vezes mais, viu? Quando tem muitas conexões BGP, o cara tem X, tem cache de CDN, tem PNI, tem uma série de coisas, pode levar mais de 1 hora, 2 horas, dependendo da carga da caixa. Então, esses são os erros mais comuns de não cuidar com carinho, com um especialista e a documentação, ter tudo documentado.
o raciocínio que eu estava fazendo é, se essas situações são previsíveis, bloquear um IP que uma autoridade mandou, vamos baixar o tráfego do fornecedor que está ruim, reativar ele. Dá pra gente ensaiar isso, não dá? Que nem uma peça de teatro, né? Não vamos criar o texto do zero, né? Sim. Você tem como planejar isso antes. Esses comandos podem estar prontos. Então o seu consultor pode criar um TXT com os comandos, como ligar o fornecedor A, como desligar o fornecedor A, como ligar o X, como desligar o X. Deixar isso pronto para que a sua equipe copie e cola. E aí você vai ter menos chance de ter erro humano. Então erros humanos por esse roteador que é pouco ajustado, pouco mexido, comparado aos outros que estão na rede, gera falha massiva. Enquanto na OLT você vai mexer numa POM, numa rota POM, só que os clientes daquela rota vão ser afetados, o BGP é todo mundo. O provedor cai por completo. Isso é um pouco do que quando um provedor erra no BGP, é um pouco das consequências que pode acontecer. Isso. Você me trouxe um... Eu peguei as mais graves. Tem coisas que são mais ainda? Mais levinhas, que não provocam falha massiva. Por exemplo, que é um sintoma que falei rapidamente aqui, do seu cliente que é gamer ficar reclamando da latência, do ping, né? Se antes estava numa latência que agradava ele fala, mudou, segunda-feira passada mudou, piorou, se houve uma mudança, é porque o BGP mudou, os critérios de eleição de rota do seu provedor mudou, por uma rota que é pior para aquele cliente. E aí como é que você faz o diagnóstico disso e como você muda para o estado anterior? Tem que ter alguém que entenda de BGP. Ou tem que ter esses comandos que eu falei pré-prontos para você poder agir. Então, uma das percepções que o cliente tem quando ele é tão grave é degradação do serviço. Degradação da latência, que o pessoal chama de ping, ou até lentidão às vezes, quando passa por algum caminho que está congestionado. É tudo muito delicado, né? É muito delicado. Errou um ponto na configuração, já era. Pode botou um S tudo. A mais lá, botou um G a mais no uma BGP. Letra a mais, né? BGP. Então, tá vendo como é tão sério o que a gente está falando? Para ser esquisito, você chega no provedor, o cara fala, não tenho nem acesso. Como é que pode um negócio desse? Né? Você me trouxe um ponto mais cedo sobre os bloqueios, né? Que chegam aí, todo dia chega o FIS, bloqueia um site, bloqueia a BET, bloqueia não sei o quê. Bloqueia e desbloqueia também, tem um desbloqueio. Tá, agora tem uns desbloqueios. Põe casaco, tira casaco. Põe casaco. Agora nós estamos entrando numa nova revolução que é a legislação das redes sociais, né, cara? Exato. E ela vai entrar no momento que é pré-eleições. Então, a quantidade de ordens judiciais que vai chover para bloquear a rede, para tirar a rede social do ar, vai ser muito grande. Esse volume que o provedor já está incomodado de ordens, isso deve aumentar com o apertar da legislação. Lá na Sage, vocês têm algum serviço que ajuda o provedor a cumprir esses ofícios da maneira correta e sem prejudicar a rede? Sem prejudicar essa rede toda maravilhosa que está aqui atrás. Sim, nós temos, o DN Sage, é um produto feito para o provedor se preocupar com aquilo que importa, que é cuidar do cliente. Que essas ordens, esses ofícios, a lei exige, as autoridades exigem, mas isso não aumenta a qualidade do seu serviço, isso não te faz ganhar mais clientes, isso não melhora a sua rede. É uma obrigação jurídica que os provedores têm. Então, para que você não gaste horas da sua equipe, do seu técnico, ficar bloqueando sites, bloqueando IPs, como funciona o DN Sage? Quando você recebe o ofício, recebe essa ordem, você não precisa nem pensar. Você encaminha a mensagem para a Sage. É a Sage que vai analisar ela, vai marcar as datas de início, de fim, entra no seu BGP, entra no seu DNS e faz o bloqueio. Então, é uma forma de você garantir que você está cumprindo o corpo das autoridades, a Sage confirma por escrito o que a Sage fez, então você tem um registro disso, você fica tranquilo para não mais se preocupar, parar de atender cliente, parar de melhorar a sua rede para atender a autoridade. Você encaminha para a Sage e esquece, não precisa nem se preocupar. Tudo feito com segurança. Tudo feito com segurança, com automação. A gente tem uma automação, não é um humano que faz isso. Tem um humano que valida a ordem, alguém lê, se aquela autoridade... Imagina, vai que alguém falsifica o e-mail e manda para você. A gente faz uma validação se é uma autoridade mesmo, né? Se aquela ordem ela é correta, e ao receber aquela ordem que o seu provedor recebeu, a gente executa essa ordem. O que a gente não faz, é importante enfatizar isso, que é um provedor que não recebeu uma ordem, a Sage não faz um bloqueio centralizado. Porque se você não receber uma ordem de bloqueio, você não é obrigado a fazer nada. Né? A gente não pode ser proativo, a gente tem que ser reativo. A autoridade notificou, está a resposta de que foi cumprido. Então a Sage faz isso, como se fosse um escritório que você encaminha a mensagem da autoridade e não se preocupa para isso. Chama-se DN Sage. Para os clientes que têm o Sage Expert, a gente também atende aquelas respostas de ofício, que aqui vai começar a acontecer, com o crescimento do provedor do louco isso vai acontecer, que é alguém, um assinante na casa dele,
apronta alguma coisa. O cara que denunciou o Felca lá, explica aí pra galera como que chegaram naquele cara. Eu queria muito fazer um vídeo, depois a gente vai gravar um vídeo falando sobre, mas explica aí como é que chegaram no cara. Pra dar um spoiler de como funciona, ele na casa dele cometeu um crime lá, mandou uma mensagem indevidamente, apareceu alguma plataforma, alguma rede social, e aparece o IP do seu provedor. Quando as autoridades começam a investigar o caso, quando a vítima reclama na justiça, olha, essa mensagem está cometendo crime, está me ameaçando, está me difamando, as autoridades vão na plataforma, na Meta, no Google, onde foi postada aquela mensagem e exigem, Google, me diz qual IP que postou essa mensagem. O IP que vai aparecer no seu provedor. E qual que é o próximo passo? A autoridade, toque, 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 bate na porta do provedor. Em alguns casos, algumas autoridades estão muito imbuídas de resolver um problema, de corrigir uma injustiça, elas pressionam muito o provedor. Teve um provedor que não tinha um log bem feito, então era difícil dar resposta, e a polícia parava a viatura na porta do provedor. Porque no ofício vem dizendo, se você não responder, você pode pagar multa ou ser preso. Então até de pressionar o provedor, ameaçar de prisão, porque na cabeça do policial, ele não entende o nosso mundo, né? Para ele acha que é fácil, a gente vai e digita assim, o IP tal, com o assinante. Se isso não está pré-configurado na nossa infraestrutura, essa resposta não tem. É difícil conseguir essa resposta quando está mal preparado. Então o que a CED faz é implantar os mecanismos para identificar o usuário. Veio a autoridade exigindo quem que foi fulano, quem usou esse IP, você consiga responder e se livrar dessa responsabilidade. Não ser pressionado, não ser ameaçado, não ser intimado, ter que comparecer à delegacia, como em alguns casos já aconteceu. Então esse é o caso. Aquele cara lá, bandido aprontou, mandou uma mensagem lá para o Felca indevida, o provedor dele foi acionado, ou seja, o provedor recebeu um ofício, o provedor, olha, foi aquele cliente. E te digo mais, um erro comum que muito provedor faz, isso acontece, se repete, isso vai dar problema em algum momento, que é o seguinte, quando a autoridade manda esse pedido de identificação, ela é obrigada a dizer o endereço IP e dizer a porta. IP, porta e horário. Se ela não diz o horário exatamente, ou se ela não diz a porta, se for em IPv4, você tem múltiplos clientes possíveis de terem cometido esse crime. O que muito provedor faz? Não avisa a autoridade que existe uma imprecisão e manda uma lista completa, com 60 assinantes, com 30 assinantes. Todos esses assinantes vão ser investigados. Se um dia a polícia, por engano, prende alguém, o provedor vai aparecer na cadeia de responsabilidade por ter acusado alguém indevidamente. Então, esse assunto de autoridade, assunto jurídico, é um assunto muito sério. Então você, provedor, tem que ter um controle dessas informações. Isso não envolve o DNSage, que eu estava falando, que é fazer o bloqueio, identificar o usuário, é o Sage Expert. A gente monta a infraestrutura para que o seu provedor não tenha dor de cabeça com isso, não corra com risco. Se a autoridade pediu quem foi fulano, tem o IP, tem horário e tem o porta, você diga exatamente quem que é, não expor juridicamente um provedor. E com a legislação das redes, isso vai ser muito mais frequente, né? Muito mais frequente. Saiu o caso desse cara que foi preso, né, recentemente, mas o próprio vídeo do Felca, que todo mundo viu, foram mais de 200 pessoas denúncias. Que ele denúncia, mais de 200, e que ele identificou essas 200 pessoas. Então, houve esse processo em 200 provedores. 200 provedores de internet. 200 provedores. Que teve que ir lá, é esse cara aqui. E isso vai se tornar mais comum, né? Então, o provedor tem que estar preparado com isso também. Tem que estar preparado porque o que o provedor tem que entender? A internet virou o palco central da sociedade. A cultura, a economia, a política, tudo feito primeiro na internet, para a internet. Então você faz parte da cadeia produtiva daquilo que é mais importante para a sociedade, que é essa grande rede, essa grande aldeia. Então tudo passa pela rede. Então cada vez mais as autoridades vão pressionar você, provedor, como tem acontecido, mudança da regra da Anatel, fim da norma 4. Então o provedor tem que estar com tudo em dia para que ele não seja o alvo disso. Qual a preocupação que eu tenho nesse negócio de identificar quem que foi o criminoso? De o provedor erroneamente induzir a autoridade a prender alguém, então se a pessoa é presa, aparece na televisão, e aí vai ter que o provedor indenizar ela moralmente por ter sido retratada como um bandido. Imagina a dor de cabeça disso? Além da pura injustiça, né, de você criar problema para alguém que era inocente. Cara, agora, em cima desse nosso bate-papo, é bem rápido aqui. Eu quero até gravar um Reels disso depois, mas eu tenho a chave para você, provedor de internet. Sabe aquele cliente que gosta de dividir a internet? Não, vou contratar, vamos contratar vamos dividir nós três aqui a internet. Explica isso para ele, o BOzão que ele pode entrar, com a internet no nome dele. A polícia vai no vizinho que cometeu o crime, que ele divide, ou será que vai nele, que ele que contratou a internet? Quem vai prestar conta para as autoridades sobre o que é feito com a internet é sempre o titular.
Se você contrata banda larga, divide com seus vizinhos, e um dos seus vizinhos, uma visita que chegou na sua casa, e ela comete algum crime, às vezes não é nem uma pessoa, mas eu conheço todo mundo que visita a minha casa, confio em todo mundo, mas pode ser que tenha um vírus, tem um malware no celular dela, no notebook dela, que utiliza a sua conexão para poder cometer algum crime. Quem vai ser intimado a prestar contas é você. Então, dividir a internet hoje, você está cedendo o seu CPF, cedendo a sua segurança jurídica para prestar contas às autoridades do que foi feito com a sua conexão. Teve um artista famoso que passou por isso. Teve um radialista chamado Moção, quem é do Nordeste conhece muito bem ele. Conheço. Ele foi preso por crime de pedofilia. Moção foi... E quando investigou-se, era uma pessoa próxima a ele, que era o assessor de TI dele, que o link era dele, o IP era dele, mas toda a infraestrutura era de uma pessoa da assessoria dele que cometia esse crime de pedofilia. Então, para você ver como que o titular é que presta contas, né? Fica passando aí a senha do seu Wi-Fi, pra você ver. Isso também se aplica ao comércio, tá? Quando comércio com Wi-Fi liberado, se você não tem nenhum mecanismo que identifica quem que utilizou aquela conexão, quem vai ser intimado é o empresário, é o dono daquele comércio, daquele pet shop, daquela escola. Então é bastante perigoso isso. Por isso, quando a gente vai para um hotel, para algo assim, tem um autenticadorzinho, coloca o CPF, o Para se telefone. identificar. É importante para ter uma paz jurídica. Até você provar que não foi você que cometeu aquele crime, é um desgaste. Eu falei que você tem que compartilhar essa live com a sua equipe, não falei? Tá só começando, cara. Aí, Ubi, cita um problema pra gente real, que acabou se tornando um problemão no provedor, talvez, e que talvez foi uma simples má configuração. Começou com uma simples má configuração, sabe? Olha, envolvendo o BGP, deixa eu pensar algum caso que seja fácil da gente contar e emoldurar aqui. Um caso que eu vejo que se repetir e muito provedor sofre, imagina, você recebeu um vendedor que fala, olha, você tem que estar se conectado no X, num PTT, em São Paulo, em Fortaleza, nos Estados Unidos. De fato, é importante, é vantajoso, tem motivo para esses serviços serem oferecidos. Só que o provedor tem que estar qualificado para consumir esses produtos. Então, o que muitas vezes acontece, de você se conectar a um ponto de troca de tráfego, a um EX, que não é o da sua região, que não é o da sua cidade, e você começa a ter redução nas velocidades do teste de velocidade, nos speed tests da vida, e os seus jogadores começam a reclamar de latência, seus clientes são gamers e reclamam de latência. O que acontece? Tem muito provedor, e olha, quando eu vejo isso eu fico tão chateado, para falar uma palavra educada, que é 2 provedores na mesma cidade, o tráfego vai para outro estado, vai para outro país e volta. A rota pode ficar mais longa, né? Todo mundo não quer uma CDN para poder ter o tráfego mais perto de você. Se você se conecta no X remotamente e não configura o BGP corretamente, o BGP ele não sabe a geografia, né? O BGP não sabe que você está em Minas Gerais e que Fortaleza é longe de Minas Gerais. Ele vai ver as conexões, aquele que for mais curto ele pega. E às vezes ele pode pegar a conexão de mais longe. Então, na hora de você ir plugando em X na sua infraestrutura, corre o risco de você, olha que o contrário, piorar a conexão. Porque você aumentou a distância, aumentou a latência. A forma de você evitar que isso aconteça é uma ótima configuração de BGP. Então, qualquer conexão nova, não sai plugando não. Tem que validar, tem que rebalancear, ter um equilíbrio sobre todas as configurações anteriores. Não é só sair plugando não. Então, esse cria um prejuízo. Imagina, você investiu dinheiro no serviço para ficar mais conectado e o teu cliente ficou menos satisfeito. Você perdeu clientes que são gamers para o seu concorrente, por quê? O seu ping aumentou, a velocidade diminuiu porque você se conectou no X que está longe. E por que isso vira uma desvantagem, em vez de ser a vantagem que você queria? O BGP mal configurado. O erro reflete direto no assinante final. É perceptível, é perceptível. Vocês querem saber, uma dica aqui, provedor, quer saber quando você tem problema ligado a BGP? Olha o teu suporte das mensagens, o pessoal atende muito por WhatsApp, por Instagram. Você tem cliente mandando telinha preta de traceroute. Se o cliente manda esse teste de rede traceroute, significa, olha que vergonha, que o cliente diagnosticou um problema, né? Porque se a internet está boa, por que alguém vai ficar fazendo teste de rede? A internet o cliente só começa a fuçar na rede quando ele percebe um problema. Então, se o teu suporte está começando a receber essas telinhas pretas do Tracert, ou aquele programa WinONTR que aparece a rota com os IPs e as latências, é um nítido sinal que o seu cliente está falando para o seu atendimento. Olha, você tem um problema de rota, e problema de rota é BGP. Olha, isso também pode, a gente falou muito também do cliente gamer e tal, mas se eu atendo uma empresa, eu posso prejudicar o link daquela empresa também? O BGP influencia diretamente também? Pode influenciar? Estou atendendo aí, sei lá, uma fábrica que tem aqui perto.
tô com um problema no PGP, pode afetar aquela empresa? Pode, só muda os motivos, os produtos, mas a consequência é parecida. Muitas empresas dependem de câmera IP. Então, o monitoramento de câmeras ele fica prejudicado se as rotas estão mais longas e a latência está maior, né? Muitas dessas empresas utilizam ferramentas de comunicação por voz. Então, tem sido muito comum aqui em São Paulo o porteiro virtual. Já viu o porteiro virtual? Bastante. O porteiro virtual depende de uma conexão de baixa latência. Se o BGP não for bem configurado, essa rota está indo longe, a comunicação fica atrasada, as pessoas se atropelam na hora de falar, né? Empresas também utilizam o serviço de VoIP ainda, elas utilizam telefonia de mesa, com central, com URA. O VoIP fica, estragado quando você tem uma rota internacional ou uma latência piorada por BGP. Fica muito difícil de utilizar mesmo. Então, as causas são parecidas, né? O BGP mal configurado piora a rota, piora a latência, mas o jeito que o cliente vai comunicar esse problema é diferente. Minha câmera de IP está com atraso, meu VoIP fica com voz robotizada. Como o cliente se comunica, essa queixa é diferente, mas afeta tanto o residencial como o corporativo também. Ou seja, aquela caixinha que o provedor deu nada, e ligou, configurou, está 1 ano configurado. Isso pode ter a relação com essas queixas comuns do dia a dia. Perfeito. Isso tudo bonitinho, cara. Entre em contato com a Sage, faça como a Lux da Telecom, tenha a Sage cuidando. Isso é uma coisa que a gente está despreocupado. Se tem uma coisa que nós somos a iFibra, mas eu conheci a eFibra, um grupo lá em Brasília, que o vídeo está aqui no canal da Lux. Eles atendem, cara, o governo, mais de 400 empresas, né, envolvendo provedores de internet, governo. Em vários estados. O governo meu lá é Brasília, cara. Ele tem as fibras dele dentro do Planalto, daqueles prédios lá de quando você vai em Brasília, ele atende tudo ali. É um cara que não pode falhar. Quem cuida de toda a infraestrutura e configuração da eFibra, Yubi? A Sage Networks. Então, se você tem uma operação complexa, que seja grande, a Sage te ajuda. Não só Brasília, né? Ele atende também Fortaleza, ele tem rede em Fortaleza. Múltiplos estados. Múltiplos estados. Porque em Brasília, ainda mais de órgão público federal, o governo atende no país inteiro, né? E o governo gosta de ter um ponto único de contato, gosta de ter um fornecedor que ele pode focar todas as atenções dele. O setor privado também, viu? Os bancos privados gostam muito de ter 1000 conexões em estados diferentes com o mesmo ponto focal. Então o pessoal da eFibra, com apoio técnico da Sage, atende quase que o Brasil inteiro, viu? São poucos estados que não tem algum link deles. São top. Muita gente fina. E a Sage que cuida de toda a configuração. Exato. Qualquer problema que dá, tudo que eles precisam solicitar. Lá internamente, como é que funciona o atendimento deles? Tem uma galera de nível 1 que atende, faz o diagnóstico mais básico. Se ficou esquisito, escala para o nível 2, o nível 2 já encaminha para a Sage, né? Então a gente está conectado no dia a dia lá do provedor. Da operação que é gigantesca. E vocês atendem hoje, desde o pequeno, e a esses monstros aí, né? Exatamente. Não só com configuração, mas a gente já vai falar mais, seguir mais um tema, mais com a proteção DDoS também, né, Yubi? Que todo provedor tem que ter, sim. Todo provedor tem que ter. Perfeito. E o anti-DDoS envolve o BGP também, né? O DDoS é uma doença, né, dos provedores de internet do Brasil. O Brasil é um dos países mais atacados em DDoS. E como é que esse assunto relaciona BGP com DDoS? Primeiro, o provedor que não é um sistema autônomo, não tem seus próprios IPs, ele não controla a sua mitigação. Ele depende que alguém faça isso para você, né? Então, se o provedor começou a tomar DDoS, começou a receber DDoS, ele fica muito refém do que o seu fornecedor está fazendo. E o seu fornecedor não está na pressão do cliente que está te ligando, reclamando, né? Então, imagina um telefone sem fio. Você recebeu a reclamação do seu cliente que não navega, o IPTV pirata não funciona, alguma queixa de sintoma efeito colateral de mitigação de DDoS. Você aciona o NOC do seu fornecedor e esse NOC do fornecedor vai acionar o fornecedor da proteção. Então, tem um telefone que demora muito essa comunicação. Então, é muito poderoso quando o provedor consegue reclamar diretamente. Mas, voltando ao nosso assunto BGP, como é que DDoS e BGP se relacionam? Não só para você contratar a sua própria proteção, você precisa ter o BGP, o roteador e o protocolo funcionando na sua rede, como também um roteador BGP fraco torna-se um ponto único de falha. Tem uma sigla em inglês chique para isso. SPOF, Single Point of Failure, ponto único de falha. Lembra que a gente falou no início do papo que o BGP, se ele cair, cai tudo? O ataque de DDoS, como todo ele chega no roteador de borda, se ele está subdimensionado, se ele estava congestionado, se ele está sobrecarregado, ele vai cair, vai derrubar a rede como um todo.
Então, às vezes, tem um provedor que até contrata uma boa mitigação. Só que como o roteador de bordo está frágil, o corpo desse paciente está tão fraco que mesmo recebendo esse remédio ele não consegue suportar e a conexão acaba caindo. Então tem que ter um investimento no roteador de bordo em configuração e hardware para que ele fique forte o suficiente para usufruir de uma mitigação de DOS. Então tem muita gente que vende link com proteção de DOS por aí e o provedor não usufrui por não ter um BGP bem configurado, bem dimensionado. Aí culpa o link. Culpa o link, culpa a mitigação, culpa uma série de coisas. Bom, se você está sofrendo do seu provedor de internet, tem um QR Code na tela, tem um link na descrição do vídeo, entre em contato com a Sage, galera. Não perde tempo, tem eles aí configurando a sua rede, cuidando do seu provedor de internet, ajudando a sua equipe técnica e ajudando você a fechar bons contratos aí também com o governo. Imagina só, você com a segurança de falar, eu vou atender também o governo aqui na minha cidade. Eu vou atender as grandes indústrias, as grandes empresas, porque eu não vou passar vergonha não. Desde configuração, se for preciso, a Sage vai estar lá para te ajudar nesse caminho. Então tem o QR Code na tela, link na descrição do vídeo, entre em contato com eles. É o bate-papo inicial, cara. E aí, Sage? Eu sou esse cara, estou passando por isso, ou de repente não estou passando por nada, né, Ayub? Quero prevenir que é o melhor momento. Quero prevenir que é o melhor momento, né? O melhor momento prevenir um incêndio do que ligar para os bombeiros. Tem um sistema anti-incêndio episódio que eu vi aqui que foi implantado. Então prevenir é sempre melhor do que remediar. E como você falou, o anti-DDoS pode significar novos negócios, licitações, contratos grandes que estava fora da jogada, conseguir atender. A Sage faz barba, cabelo, bigode, tudo que envolve anti-DDoS a Sage atende. Vários provedores que nós visitamos, vários desses provedores, cara, praticamente todos, não vou mentir não, galera, 100% dos provedores tinham coisas a ser feitas e todos eles tinham outras consultorias, tinham um NOC interno e todos eles tinham mudanças das mais críticas às mais rasas a serem feitas. Então entre em contato com a Sage, faz um Sage Arruma Minha Caixa aí. Exato, e para quem quer conhecer o nosso trabalho, vê nos vídeos lá no Arruma Meu Pop, a Sage sempre mostra como a gente trabalha ajudando o provedor. Ayub, agora eu quero saber, cara, como é que a Sage pode ajudar o provedor de internet a identificar e corrigir erros antes que o cliente dele perceba? Isso envolve um check-up bem detalhado. Eu acho engraçado o espírito do primeiro contato que a Sage tem com o provedor. Olha, a gente pergunta, umas perguntas que ninguém fez antes. Da onde vem a conexão do seu fornecedor? Onde está o POP dele? Quantos assinantes você tem de cada plano de velocidade? A gente pergunta para poder entender o máximo possível do cenário do provedor, para poder fazer um check-up. Então, chama a atenção da gente quando algum técnico não faz esse trabalho de perguntar, de tentar entender todos os cenários possíveis, porque fazer o próximo fim, next finish é muito fácil, né? Então, deixar funcionando é muito fácil, mas fazer que seja longeva, que dure essa configuração, a gente faz esse check-up muito completo. A vantagem que a gente tem é para atender provedores no Brasil inteiro, de diversos equipamentos, a gente já viu tudo que dá errado. A gente já tem uma listinha assim grande daquilo que a gente sabe que dá problema. Então, quando a gente começa a trabalhar no provedor, a gente faz um check-up desde a parte física. Diz para mim onde estão os POPs, por qual caminho vem, qual a distância que está esse teu fornecedor do teu link BGP, você vai se conectar no X ou não, você tem outros POPs que poderia chegar a essa infraestrutura. Tem um desenho que pouco provedor faz, coloca tudo num POP central só e espalha como se fosse estrela. Você pode ter dois POPs principais. Se o primeiro morrer, o outro assume todas as funções. A gente pergunta e faz um check-up geral no provedor para poder garantir que tudo continue funcionando antes do cliente perceber algum problema. Ou seja, mesmo que um link caia, mesmo que um link fique ruim, mesmo que o roteador reinicie de borda, por exemplo, qual vai ser o plano B e o plano C para cada uma dessas ações. A gente faz isso para todos os clientes da nossa consultoria, que é o Sage Experts, mas quem quiser esse apoio pontualmente, a gente tem um serviço chamado Arruma Minha Caixa, esse banho de loja, esse check-up, que nem o médico faz o check-up, exame de sangue, exame de urina, coração, a gente dá uma checada geral na rede nesse Arruma Minha Caixa. Então é isso que a gente faz para poder evitar o problema. Perguntar, olhar todas as configurações e ficar pensando, pera, e se esse link principal cair? E se essa caixa reiniciar? Então a gente fica refletindo sobre aquilo que pode dar errado para já deixar pré-configurado o que tem que acontecer no roteador para que o seu cliente não sofra. Perfeito. Temos um QR Code na tela, temos um link na descrição desse vídeo para você entrar em contato com a Sage, entrar em contato com a Ayub, com todo o time da Sage, que vai estar esperando o seu contato e ajudar você a sanar suas dúvidas e resolver
o problema na sua empresa, no seu provedor de internet, só escaneia o QR Code, cara. Ajudar o dono do provedor a ter tédio. É o primeiro contato, né, Ayub? É o primeiro contato. Ajudar que o provedor tenha tédio. Que ele fica, não acontece nada. Quem é que tem que entrar em contato, Ayub, no provedor? O dono ou a equipe do NOC? Quem tem que falar com a Sage assim? Os dois são muito importantes, porque quem ligar primeiro tem que chamar o outro, né? A equipe pode chamar, pode pedir ajuda da Sage, pode ter a primeira conversa inicial para entender como é que é o serviço, para já explicar para o chefe mais redondinho como é que funciona. Mas, inevitavelmente, quem assina o serviço vai ter que chamar a gente. E o dono do provedor também. É importante que a sua equipe veja a gente como um apoio, né? Olha, está aqui para ajudar, para reforçar, deixar o pessoal à vontade para reclamar com a Sage assim, olha, toda vez que tem cliente que reclama daquele jogo, toda vez que tem um cliente que reclama daquele problema, eu queria que a Sage me ajudasse. Então, quando um chamar, tem que vir um outro depois. Pode ir qualquer um dos dois, o provedor ou a equipe, mas um chama o outro. Então já chama, cara. Já chama. Se você é do NOC que está vendo esse vídeo, fala aí com o dono do provedor, fala, vamos bater um papo com a Sage, vamos entender como a gente pode levar a nossa rede para um próximo nível. Aí ele olhar para você e falar assim, ó, mas eu já pago você. Aí você fala, calma. Não é assim, não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso, né, Ayub? É para ir melhor. O exemplo que você deu, todo provedor que a gente vai para fazer o Arruma Meu Pop, sempre tem, olha, o menor que a gente teve foi 20 itens para poder, 21 itens de melhorias para se fazer, o menor. Teve provedores que teve mais. Então sempre tem como a gente passar por um check-up, sempre tem como a gente apoiar a sua operação. Às vezes o cara tem 40 pop e tem um técnico cuidando de tudo e quer que o cara... É o super-herói. Super-herói. Na verdade, já está funcionando porque esse cara é o super-herói. É. Só que o foco dele é fazer funcionar, não é evitar novos problemas. Essa aí pode ajudar bastante. QR Code na tela e link na descrição, galera. Ayub, agora vamos olhar um pouco para o futuro, cara. Qual que é o próximo passo em boas práticas de roteamento e prevenção de falhas? As boas práticas significa ter uma política unificada de roteamento no seu provedor que envolva filtros de importe, de entrada do BGP e filtros de export. Tem que estar muito bem escrito para humanos, para que alguém leia quais são as decisões que o seu roteador de borda tem para lidar com prefixos de clientes se você vende banda para outro provedor ou na hora do seu roteador de borda se comunicar com o mundo, como é que ele vai anunciar seus prefixos para a tabela global de roteamento. Tem duas siglas novas que os provedores estão começando a ouvir que tem sido muito cobrada, que é o IRR e o RPKI. São dois parâmetros, são dois conjuntos de configurações para aumentar a segurança do roteamento que alguns parceiros têm exigido. O Google tem exigido, por exemplo, que você tenha IRR. Então, se você não tem IRR, você não pode receber um cache do Google, por exemplo. Né? E o RPKI vai ser uma próxima onda aí para os próximos 10 anos, de ele se tornar obrigatório. Hoje ele é estimulado, mas daqui a algum tempo ele vai se tornar obrigatório. Ele evita o tal do sequestro de prefixo. Né? Então, alguns clientes têm exigido que o provedor tenha, algum cliente corporativo acaba exigindo o tal do RPKI. Então, isso que a gente tem para o futuro. Documentação, IRR, RPKI e Looking Glass também. Né? O que é o Looking Glass? É um site diagnóstico da conectividade BGP do seu provedor. Então, se outro provedor, se outro NOC tiver problemas para acessar a sua rede, ele tem esse portalzinho que ele pode fazer alguns testes de rede. Então, o Looking Glass também é um futuro importante, um horizonte, uma próxima etapa que está funcionando o BGP. Ufa, estou em dia não, tem mais coisa para fazer. IRR, RPKI e Looking Glass. Perfeito. Ayub, eu tenho mais algumas perguntas para fazer para você, um ping-pong, mas aqui são as perguntas de respostas rápidas. Beleza. Mas eu sei que você veio também com algumas perguntas que o pessoal mandou na caixinha de pergunta que você abriu, né? É verdade, eu abri uma caixinha de perguntas, deixa eu pegar meu telefone aqui. Obrigado, você comentou a caixinha do Ayub, cara. No Instagram, AyubIO. AyubIO. AyubIonet. AyubIonet. Instagram, AyubIonet. Muito fácil de encontrar o Ayub lá. Se você botar Ayub, já acho que vai ser o primeiro. Acho que já acha. E da Sage, que é o Sage_Networks. Em todas as mídias sociais. Vai no Twitter também, se vocês utilizam o Twitter. O Ayub movimenta muito o Twitter, né? E com casos que a gente não fala no dia a dia aqui, né? Exato. Constantemente. Às vezes por medo de represálias. Mas o Ayub tá lá. É que eu sou destemido, eu sou talvez ou destemido ou irresponsável, uma das duas coisas, né? Mas sobre as perguntas que eu recebi aqui, eu fiquei muito feliz, porque é o seguinte, eu recebi perguntas que eu não imaginei. Quando marcamos aqui o papo, vamos falar sobre erros de BGP. Eu imaginei mais ou menos o que as pessoas iriam se preocupar, eu abri a caixinha. O que você, provedor, quer saber? As perguntas são muito boas, de fato, eu falei, poxa, são problemas que eu já ouvi antes. Por exemplo,
O Jimenez Neto pergunta, como evitar assimetria? Esse assunto é assunto quente, cara. Porque é o seguinte, existe um mito. A gente fez um episódio com o da Mita, né? Mitos e verdades da internet. Esse é mais um mito. Infelizmente, tem técnico que fica dizendo por aí que a assimetria é ruim. O que a assimetria é ruim? Como o BGP felizmente permite que o download venha por um link e o upload venha por outro, você pode separar os meios físicos. A assimetria é isso, quando a comunicação vai por um link e vai para o outro. Isso é o mais normal da internet. Essa é a regra da internet, né? Tem empresa que tem 3, 4 fornecedores diferentes, o tráfego está indo e voltando. Entrou pelo fornecedor A, sai pelo C, entrou pelo fornecedor B, vai pelo D. Isso é muito comum. O protocolo BGP foi desenhado para ser assimétrico. Se quando tem assimetria, quando o caminho da ida e da volta está diferente, você tem um problema, isso é um erro de configuração do BGP. Isso é um sintoma, não é defeito, né? Então, a assimetria não é para ela ser evitada, ela tem que ser até, você usada aqui, estimulada. Por quê? Quando a gente configura o BGP, um bom técnico vai configurar o BGP da seguinte forma. Vai colocar parâmetros de communities, local pref, são vários campos que tem no BGP, para que o seu roteador escolha a melhor rota. Então, e essa melhor rota é uma inteligência de quem configura. Porque, como o exemplo que eu dei antes, né, o BGP não sabe a distância das cidades brasileiras. O próprio protocolo BGP não tem essa clareza de que, epa, se o tráfego for para Miami e voltar, isso é pior para o cliente, pior para o assinante. Quem ensina isso para o provedor é o técnico que configura o BGP. Então, um técnico experiente já vai ter malícia, já vai ter a jogada de, opa, olha só, esse seu fornecedor, ele tem ponto de presença em Miami, se o tráfego é por Miami, ele tem que ter menos prioridade do que o tráfego por São Paulo, por exemplo, né? Para evitar que isso aconteça. Então, a assimetria, por que eu estou sendo ousado aqui dizendo que ela tem que ser estimulada? Porque muitas assimetrias bem configuradas vão dar para o seu cliente a menor latência. E se o link for totalmente simétrico, corre risco do tráfego ir para fora do Brasil e voltar. Percebe? Então, é crendice popular que a simetria é ruim. Não, ela é boa. A internet foi feita para ser assimétrico. O download vir por um caminho, o upload vir para o outro. Quer ver algo muito comum de ter assimetria? Quem tem X. Muitas vezes, o outro lado, o outro IP manda o tráfego pelo seu trânsito e você devolve pelo X, por exemplo. É normal ter assimetria. Então, se a assimetria te incomoda, o provedor saiba que o seu BGP não está bem configurado, carece de revisão. Perfeito. Vai ler a próxima? Vou ler a próxima, deixa eu ver aqui. Se tiver mais, pode ler mais Acho que são 2 perguntas, deixa eu pensar alguma outra aqui. Aqui tem várias, muitas são muito longas. Teve uma aqui que eu já cobri sobre o tempo de convergência. O que é o tal do tempo de convergência? Quando tem mudanças no BGP, um link do fornecedor seu caiu ou a caixa reiniciou, leva-se muito tempo para poder voltar ao BGP. Esse tempo pode ser reduzido. De fato, no hardware dos roteadores, eu tenho roteador Huawei que suporta 2 terabits por segundo, mas o chipzinho, o CPU que faz o cálculo do BGP, ele é muito fraquinho, então ele demora muito para poder calcular. Então, se você já está passando muitos minutos, ou até chegou perto de horas, 40 minutos, 1 hora, para que o seu BGP volte, chama a gente que a gente pode redesenhar as configurações para que ele consiga fazer mais rápido. Porque ele é muito crítico para ficar parado esse tempo todo, né? Inclusive, tem até estratégias de comando que a gente pode realizar para que o seu NOC tenha de como fazer o BGP voltar mais rápido. Então, esse tempo de convergência de rota, o tempo de recálculo, ele dói. Eu sei que dói que o seu cliente fica reclamando de ficar fora do ar durante todo esse tempo. Tem como a gente trabalhar para reduzir ele. Mas ele é uma limitação do hardware que você tem e pode ser amenizado com configuração. Então, tá aqui a dica, se isso te incomoda. Então, olha que interessante. Olha como é que esse tema ele é mais complexo do que a gente pensa. Porque 2 perguntas de confusões, de mitos comuns, né? De assimetria é ruim? Não, assimetria não é ruim. O protocolo é lento? Não é que o protocolo é lento. Tem comandos, ajustes para poder fazer o cálculo ser mais rápido. Então, olha como as 2 perguntas que eu pensei aqui tem a ver com aquilo que eu falei de tratar o BGP como um patinho feio. Para de sofrer com o BGP, chama-se isso. E o que fazem surgir esses mitos, eu não vou falar profissionais, mas... A sua pergunta é boa, eu gostei, entendi. O que faz surgir isso na cabeça das pessoas? Lembra que eu falei que, diferentemente, tudo que se tem no provedor, o BGP pode derrubar a internet mundialmente? É muito medo. Como é que você põe a mão, né? Quando o técnico entende o que ele está fazendo, ou ele derruba todo mundo, se ele errar, ou ele derruba todo mundo do provedor dele, ou ele pode provocar uma pane no X ou na internet mundial, se ele anunciar algo errado. Então, nas empresas que têm muita hierarquia,
são só os mais qualificados que podem mexer com o BGP. O N1 e N2 não tem nem login e senha para entrar lá. E nas operações que são menores, o cara que tem até esse poder, ele fica com medo de fazer teste, de fazer laboratório. Então, tinha um problema, né? Os clientes reclamaram, perceberam que teve um problema, voltou sozinho. Deixa quieto, em vez de fazer, entendeu? Em vez de tentar entender o que aconteceu antes, entendeu? Então, tem um pouco de receio de ficar torturando o BGP. E eu entendo, em produção não rola, você tem que montar um laboratório, tem que fazer um curso. Então, essas crendices vêm por isso, que você pode pegar uma OLT e uma NU e testar na sua bancada. O BGP já não é tão simples assim, né? Saquei. Quer ler mais alguma pergunta? Não, acho que as outras, olha como o papo foi bom. As outras, sem querer, já esbarrou em itens que a gente falou aqui. Que massa. Bom, galera, mais uma vez reforçando, segue o Ayub lá no Instagram. Ayub, cara, segue a Sage Networks também. Toda vez que eles vão visitar provedores, eles postam sobre a visita, o que está sendo feito, você pode conhecer do provedor, o que estão fazendo lá, dicas, novidades. Tem sempre aprendizado, né? Sempre tem aprendizado. Segue eles. Bom, vamos lá, Ayub. Algumas perguntas de ping-pong. Você pode responder com uma palavra, você pode responder com uma frase, você pode estender a resposta. Você que manda. Eu vou tentar responder rápido, fazer com ping baixo. A responsabilidade é sua. Beleza, tá comigo. Tá? A responsabilidade é toda sua. Vamos lá. Para um monitoramento eficiente, ferramenta ou olho treinado? Os dois. Sabe que eu gosto muito quando entra no provedor, quando tem tela com gráfico. O pessoal está monitorando, mas está se acostumando a ver o desenho dos gráficos, para poder sentir quando tem algo estranho. Isso é legal. Aos dois. Aquele gráfico tá diferente, hein? É. Todo dia tá de um jeito, agora tá para baixo? Que aconteceu? Exatamente. Já vi muito crise ser resolvida assim, de perceber antes do cliente ligar que o gráfico está estranho. E é algo que todo mundo vê, né, Ayub? Às vezes até a tiazinha do café tá passando, ela é acostumada a ver daquele jeito, né? Mas não tá estranho aquilo ali. Já aconteceu de gente de outras áreas perceber que o gráfico estava estranho. Eu nunca vi isso aqui ficar vermelho, por que tá vermelho? Caiu alguma coisa. Corre. Já aconteceu. Fulano tá no banheiro, vai melhor. Ele não viu. Beleza. Latência ou rota perdida, o que irrita mais o cliente? A latência acho que irrita mais. É o tal da rota perdida, né? De não chegar no final da rota, é um evento muito raro e é fácil de alguém perceber que o site não abre, o conteúdo não funciona. A latência alta, seu cliente fica com raiva, mas não liga para você às vezes. Então, é mais comum e o cliente fica insatisfeito, ele troca de fornecedor em vez de te dar a chance de resolver. Fora do ar, não, ele vai ligar, vai xingar, dói mais, sabe? Entendi. Ou seja, é mais intenso e aí é fácil de você perceber e resolver. O outro é que nem diabetes, é uma doença oculta, sabe? Vai acontecendo. Vai acontecendo sem perceber e quando você percebe é grave já. Madrugada de troubleshoot. Café ou energético? De madrugada acho que Red Bull. Red Bullzinho melhor, né? Energético, né? O Bali não? Não. O Bali tá aí, cara. Tá dominando, tá? De dia café. O Balizão tá dominando. De dia café, à noite Red Bull. BGP, OSPF ou MPLS? Qual é o rei da rede? A gente tem visto muito nas palestras, nos podcasts, o pessoal fala muito do PLS, que é muito bacana, mas BGP, cara, para internet, o Inter do internet vem do BGP, então você não pode deixar ele de fora do teu radar aí. Ele é o rei da rede. Ele é o rei da internet. Rede, eu diria um PLS, mas da internet, o que liga um provedor no outro, o que liga seu provedor ao conteúdo é o BGP. Então tá bom. Qual é a pior hora para cair a rede? No horário comercial ou no fim de semana? Olha, no final de semana é pior, que o time está desmobilizado. Acho que no final de semana é pior. No horário comercial, tem sempre alguém rápido para resolver. No final de semana, o pessoal costuma nem estar no NOC, né? É verdade, né? É verdade. Configuração. Copiar e colar ou escrever do zero? Copiar e colar. Ajuda muito a evitar erro humano. E nas grandes operações que eu acompanho, tem a pessoa que escreve os comandos não é quem aplica. Existe um engenheiro que projeta os comandos, escreve, manda o documento e é o técnico operacional copia e cola. Então até nas grandes operações isso é separado. Então copiar e colar protege muito de você ter o dedo gordo e apertar uma tecla indevida. Que legal. Eu achei que você ia falar escrever do zero. Não, copiar e colar. Ter guardadinho o que eu chamo de comandaria, né? Uhum. Se acontecer do meu fornecedor cair, como é que eu desligo o BGP? Você copia e cola, você não tem que nem pensar. Na hora. Na hora. Perfeito. O melhor provedor.
O que previne ou o que corrige rápido? Tendo que escolher um ou outro. É um tiro na mão ou tiro no pé? No pé ou na mão? Eu vou com o que previne, sabe? Porque o que corrige rápido, o que acaba acontecendo? É bom que o cliente não lembre da gente. Porque quando ele lembra da gente, porque houve algum problema. Aí ele fica com raiva, aí ele vê propaganda do concorrente. O cliente, o relacionamento é mais longevo quando a internet sempre funciona, quando ele acha que a internet é uma força da natureza. O provedor que previne, mesmo que quando tem um problema ele demora para reagir, tem menos ocorrências, então ele tem menos atritos, menos desgaste com esse cliente. Legal. Então, você conhece provedores que são muito bons em corrigir rápido, porque não tem documentação, não previne, não testa nada, mas tem um time super qualificado que se apertou um botão, puf, dá um tiro rapidinho, mas esse vai cansando mais o cliente, entendeu? Então, prefiro prevenir, mesmo que a recuperação seja longa, porque eu vejo que no relacionamento com o cliente pensa assim, poxa, é a primeira vez no ano que cai. Ele releva, mas se é quarto ou quinta, ele fala, pô, toda vez, mesmo que seja muito curto. Perfeito. Não tô aqui para opinar. É a coluna do Ailbe, igual lá no Tecmundo. Inclusive, antes da gente ir finalizando aqui, fala um pouco também que você tem uma coluna que escreve no Tecmundo, né? Conta mais desse é até bom explicar que é uma né? coluna, né? Uhum. Vários veículos de comunicação possuem um espaço onde eles chamam pessoas do mercado, pessoas que têm opiniões, são polêmicas às vezes, para poder ter uma coluna, um espaço. Não é o editor do jornal que escolhe o que está ali, ele entrega aquele espaço para a pessoa. O Tecmundo percebeu que eu venho falando muito sobre a internet, defendido a nossa área, né? Tem várias ameaças, desgastes, atritos entre o internauta e os provedores, entre os provedores e a Anatel. Então, como eles perceberam que eu estava lá batendo, assim, posicionando bastante, então eles me deram esse espaço, era uma coluna. Então, é um espaço que eu escrevo lá, faço análises profundas do nosso mercado, eles não influenciam nada do conteúdo, tem até uma aviso assim, ó, essa é a opinião da Ailbe, não é do Tecmundo não. Então, convido vocês a sempre acompanhar, mais ou menos uma vez por semana eu coloco um texto lá, que vai ajudar a organizar esse nosso setor, alguns debates, como, por exemplo, minha última coluna foi sobre a Lei Felca, que vai mudar muito como a internet vai funcionar. Então, convido você, provedor, que quer continuar informado sempre sobre a internet, dá um apoio lá sobre como a gente se relaciona com a Anatel, as mudanças nas regras, estou sempre falando sobre isso lá. Pô, valeu por dar esse espaço para poder convidar a galera a se informar mais, a aprender mais. Cara, tem tanto conhecimento. E só coisa top, galera. Eu consumo, eu vejo muito que ele participa muito do podcast com o Tecmundo também, né? Então eu gosto muito de ver os papos lá. Os caras ficam assim, a lógica geralmente é igual aqui, né? Fala aí pra nós. Geralmente eu escrevo lá, o pessoal repercute muito e me chama para conversar no podcast. E aprofundar mais. E aprofundar. Cliente mais difícil, gamer ou empresa, Ailbe? Rapaz, olha que interessante. Vou ter que escolher um ou outro. Eu vou ficar com gamer. Eu acho que o cliente gamer é mais insatisfeito porque ele tem um nível grande de cobrança. Ele tem pouco conhecimento ou muita crendice. Acredita que o provedor faz traffic shaping, vão aumentar o ping dele, enquanto a empresa tem mais chance de ter um técnico que entende que vai jogar junto. Ele vai mandar uma evidência, um ping, um screenshot, então é muito mais fácil atender e atingir a satisfação do cliente empresarial do que o gamer. Eu percebo que tem uma diferença grande aí. Beleza. Nenhum provedor está tramando nada contra vocês, pessoal. Muito pelo contrário. Você que é cliente aí que tá vendo, né? Muito pelo contrário, cara. É investimento, é sage no provedor, é tudo para tentar melhorar ainda mais a sua conexão. Seja para jogar, ou para ver o Netflix, ou para pesquisa. A gente tem o nosso mercado, a gente deixou a clientela criar uma má reputação na gente, né? As pessoas acusam nas redes sociais, no YouTube, e eu sou muito ativo, eu fico batendo nas redes sociais para não deixar espalhar esse discurso, né? Que se a gente chamar o cara para pensar, poxa, por que o restaurante iria colocar pimenta e sal em excesso na comida para deixar o cliente satisfeito, né? Por que queria prejudicar o serviço? Então a gente sempre não deixa as pessoas, assim, os seus clientes, nas redes sociais, no seu entorno, espalhar informações erradas, fake news sobre o nosso setor. Não, a gente quer atender o cliente muito bem. Esse dia eu estava lá no Twitter, aquela comunidade aquela comunidade de paz, amor e confraternização, todo mundo gosta, né? E aí, talvez foi até uma publicação sua, cara. Aí teve um cara que comentou assim, ó. Deveria acabar esses provedores de internet, cara. O Elon Musk tinha que vir, trazer satélite, entregar a internet a R$50 e que os provedores não deveriam existir mais. É tudo pilantra. Aí eu falei, eu comento ou não comento? Eu falei, não, vai.
Teve um desses que eu bati, que era um cara influente do mercado financeiro, não era uma pessoa qualquer, era uma lista do mercado financeiro, então muita gente segue. E olha só o risco, como ele é do mercado financeiro, são os caras que compram provedores, que entendeu? De empresários da economia brasileira. Então aquela opinião era muito grave. Pelo menos esse, não sei se pode até ser duas pessoas diferentes, como você viu que eu vi. O caso que eu discordei com o cara publicamente, falei, cara, não funciona assim, mas olha o nível de confusão. A velocidade que ele contrata é de 500 mega, só que o navegador dele baixa numa velocidade menor, o número, porque tem uma troca de unidade. Então, por desconhecimento dele, ele sempre achava que o provedor reduzia a velocidade de propósito. E não, é ele que não sabe a diferença de bit para byte, não é o desconhecimento dele, né? Então, ou seja, uma pessoa por desconhecimento fritando para um grupo de investidores mundialmente que o provedor não presta, tinha que ver uma Starlink e tirar todo mundo do mercado. Então, mal sabe ele que a Starlink não atinge a velocidade que ele queria que atingisse, né? O produto serve para outra coisa. Quantos provedores eu não encontrei nas feiras de telecom que tem os servidores da Starlink dentro do provedor? Dentro do provedor. Provedor do Sul, que tem uns hacks da Starlink. Então a internet está passando por um provedor. Pelo provedor, sim. Pelo provedor regional. Bom, vamos lá. Mas é que bom que a gente fala disso para as pessoas saberem. É interessante, né? Tem muita Porque gente que não sabe. Antes do seu canal existir, antes de eu fazer meu canal, ninguém do nosso mercado falava para o público. A gente fala muito para nossa bolha, né? Mas falar para o público em geral, cara, isso é muito importante, a gente formar o nosso cliente. Você tem que levar isso para frente. É por isso que você tem que compartilhar o conteúdo do Ayub, compartilhar o conteúdo da Loucos e de outros influencers também que falam coisas legais, cara. Isso aí. Ayub, pra gente finalizar aqui, cara, o BGP em uma frase. Olha, o BGP em uma frase. O BGP é a linha de costura e o DNS é a agulha que junta para fazer essa malha que é a internet. Então, essas duas coisas, BGP e DNS, é o que permite que você, provedor, viva do que você vive, empregue tanta gente. São essas 6 letrinhas, BGP e DNS, agulha de costura e linha para formar a internet. Então, tenha muito carinho e cuidado com essas coisas. Valeu. BGP é a linha e o DNS é a frase. Eles são linha e costura, né? Então, BGP pode ser agulha de costura e o DNS é a linha para poder fazer essa trama, essa malha que é a internet. Tá explicado. Ayub, mais uma vez gostaria de agradecer a sua presença aqui no Cast dos Loucos. Seu tempo, a sua disponibilidade. Você também vem de muito longe, tem muito trabalho para fazer. É um cara muito ocupado, sim, galera. E tá aqui participando com a gente na nossa cidade. Vai gravar mais conteúdos aqui com a gente. Então valoriza, segue o Ayub nas mídias sociais. É uma aula que nós aprendemos e compartilhamos também com vocês, provedores de internet. Então é importante que vocês deixem o like, cara. Deixa o like mesmo. Eu sei que você gostou do conteúdo, eu sei que agregou na sua vida. Então, se você tiver do computador, dá para deixar o like, pelo celular, pela TV. O like é a maneira da gente saber também que vocês estão aí, que vocês gostaram do conteúdo. Tá bom? Encaminha um link para quem você ouviu a gente falar uma coisa, ó, fulano tem que ouvir isso daí, manda para ele. Na hora, nem pensa, só encaminha. Vê, assiste tudo. Você vai entender o porquê. Mais uma vez, para você entrar em contato com a Sage, nós temos um QR Code na tela. Temos um link na descrição do vídeo aqui para você entrar em contato com a Sage. E o contato com a Sage é fácil, né, Ayub? O cara mandou um oi lá. Com quem que ele cai? Como é que é o... Tem uma equipe que faz o primeiro atendimento, vai coletar dados de como te devolver o contato, seu telefone, seu e-mail, o nome da empresa. E a gente tem uma reunião de diagnóstico. Você vai sentar com alguém do time comercial, com o técnico, para entender a sua rede e confirmar aquilo que você precisa. Qual é a nossa solução, que são várias soluções, qual ela atende melhor. Então a gente tem uma equipe só para poder receber o contato do provedor e te dar a melhor resposta. A gente falou aqui, acho que só de umas 3, mas vocês têm mais de 10 soluções fáceis. Sim. De serviços e soluções para o provedor, né? Sim, e a gente cria soluções novas. Tem provedor que vem para a gente querendo criar um produto novo que não existe no mercado, a gente também tem um desenvolvimento nosso. Perfeito. Quer mandar um recado final para a galera, Ayub? Por favor. Olha, o recado final, ainda mais ligado à BGP, é a borda da sua rede precisa ser muito bem cuidada. Não deixa só ligada na tomada funcionando. Peça para seja um check-up geral na sua borda, na sua rede. Vamos prevenir em vez de remediar esse recado que eu queria deixar para a galera. Mais uma vez, obrigado, Ayub. Você que assistiu esse conteúdo até aqui, reforça o like, reforça a inscrição. Um beijão, um abraço no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, galera. Valeu. Valeu.